O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: santo de casa não faz milagre? Será que não faz? Vamos à palavra? Evangelho de Mateus capítulo 13, versos de 54 a 58. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, Jesus, obviamente. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é a Maria? O pai dele não é o José? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não são estes da família dele? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Ficavam escandalizados pela sabedoria que vinha dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Tantos os fanáticos que a gente conhece, irmãos, religiosos do templo, tanto um quanto o outro, tanto quanto os da sua parentela, eles escolheram deliberadamente ignorar Jesus. Porque era o filho da irmã Maria, era o filho de José, era o carpinteiro, não era nada além de um ser humano comum como nós. Como poderia ser algo importante para que nós prestássemos atenção naquilo que ele dizia? Apesar dos muitos milagres que Jesus fez em outros lugares. Portanto, tanto a religião quanto a família, com suas mentes presas, cativas em suas tradições, não conseguem compreender a simplicidade do Evangelho de Jesus. Pois o homem natural e presunçoso e arrogante não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque a mente está cheia de si mesmo. E não é possível compreender aquilo que é novo como novidade de vida. Por isso que é dificuldade de ele compreender a manifestação da graça na sua frente, como na presença do Cristo vivo que estava ali. Eles não compreendem as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente, conforme o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos de 10 a 14. Por isso, que quem despreza o Evangelho de Jesus não compreende o mundo espiritual. Entenda-se que estamos falando aqui de mundo espiritual. Absolutamente nada a ver com religião, irmãos. Mas, Mateus, no capítulo 11, verso 25, a Bíblia relata que naquela ocasião, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste e escondeste estas coisas dos sábios, doutores, cultos, presunçosos, entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aos arigós, como a gente fala aqui no sul. Por isso, a religião não entende o que Deus diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 17, que nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, parafraseando o que o profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, já dissera. Entenda-se que esse derramar do Espírito Santo não tem conluio com religião, ele é algo genuíno, é algo essencial, que nós veremos acontecer inclusive nos lares, desde que cada um de nós nos voltemos para a leitura das Escrituras, para que através dessa prática nós consigamos compreender e discernir a palavra de Deus. E Joel, no seu livro, ele conclui, ele complementa que até os servos e servas, sobre eles também derramarei do meu Espírito. Vemos então que não será uma prerrogativa do pastor, não será uma prerrogativa daqueles que estão no templo, não será uma prerrogativa de líderes espirituais, mas sobre todo aquele que crer, esses receberão esse derramar, esse encher-se do Espírito Santo de Deus. Mas a família de Jesus não entendeu, e o mesmo escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, o evangelista, médico e companheiro de viagens missionárias do apóstolo Paulo, estamos falando aqui de Lucas, registrou no seu evangelho, no capítulo 8, versos 19 a 21, que a mãe de Jesus e os irmãos dele foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão.
E alguém lhe disse: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te chamando, querem te ver. E Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas vejamos por que Jesus falou isso. E a gente consegue descortinar ao estudar um pouquinho as escrituras no Evangelho de Marcos, e isso fica muito mais evidente ao ler o texto. Preste atenção no que a palavra nos diz essa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, porque onde Jesus estava sempre havia aglomeração de pessoas buscando o seu milagre, buscando a sua cura, buscando a realização de um projeto, de um sonho, como até os dias de hoje, irmãos. E nesse momento em que eles estavam reunidos, eles e seus discípulos não conseguiam nem comer. Esse é o mistério. Eles estavam tão envolvidos com as pessoas que eles não se alimentavam. Portanto, aos seus familiares, ao ouvir disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Perceba-se aqui que nem a família de Jesus, nem a irmã Maria, sua mãe, se dava conta de que o próprio filho, que ela havia gerado de forma natural, de forma gestacional, mas havia uma natureza divina a qual havia inseminado. Portanto, ele tinha duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% espiritual, 100% Deus. E é isso que fica difícil muitas vezes ser compreendido, quando a religião cega a compreensão da humanidade para discernir essas coisas do espírito, que muitas vezes a pessoa passa a vida inteira, a existência inteira dela, presa a um dogma religioso e não compreende esse mistério, assim como a própria família de Jesus não entendia. Caminhando com o Rei da Glória na terra, queria tomá-lo, porque um dia que já se viu Jesus não comer, um dia que já se viu ele não se alimentar. Que loucura é essa? Essa gente fica se aglomerando só falando de céu, mas o cara está aqui na terra. Eles não tinham esse discernimento espiritual. E essa manipulação, irmãos, ocorreu mais vezes, inclusive precedendo o primeiro milagre de Cristo, onde genuinamente começa o seu ministério terreno. Olha o que o Evangelho de João fala no capítulo 2, versos de 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Maria, entendendo aquilo, fala aos seus discípulos: fazei tudo o que eles disseram. Não estou aqui para medianeira, não estou aqui para mediação. O que ele disser, vocês façam. Depois, ao discorrer o texto, os irmãos estudam mais aprofundadamente, vocês vão ver as talhas, 6 talhas que são enchidas de água, elas levam até o metre, onde se depara com aquele vinho maravilhoso. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, irmão, que certamente Jesus, ao falar assim com a mãe dele, Maria, ele quis dizer a ela que a partir daquele momento começaria efetivamente o seu ministério na terra. E portanto era preciso certa separação entre a sua vida natural de um filho dela, do José, onde seus pais até então direcionavam de certa forma a sua vida e suas decisões, pois a partir daquele momento predominaria a sua natureza divina. Era o Deus na terra. E sua missão seria conduzida apenas pelo Pai, e não por dogmas humanos, muito menos religiosos ou familiares. Então Jesus, nessa atitude, nessa prática, ele acaba gerando contenda entre muitas pessoas, especialmente os fariseus. Que esse homem vem aqui para dividir ao invés de agregar? Que negócio é esse? Mas nós conseguimos entender que, na verdade, quando Deus vem aparentemente criando confusão, Ele quer nos arrancar do comodismo como homens naturais, para que nós nos tornemos pessoas espirituais e compreendemos os mistérios da luz, os mistérios da cruz, como Ele fala aqui, irmãos. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versos 35 e 36. Jesus dizendo: pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família, os da sua própria casa. É terrível quando a gente não tem discernimento espiritual e ouve uma palavra dessa. A gente fica pensando, mas será que é Deus ou o diabo que está falando? Mas quando você começa a buscar entendimento das Escrituras, é um choque de relacionamento familiar, ao procurarmos estar na presença de Deus, ao perseverarmos em oração, andando em santidade, procurando conhecer a palavra, Deus se agradando, Ele manifesta a sua natureza divina em nós, e através dos seus dons, Ele desperta em nós o seu caráter, manifesta o seu poder, e de homem natural nos tornamos homens espirituais, e aprendemos a discernir pelo Espírito as coisas do céu.
Esse é o propósito dessa contenda, desse aparente separar que Jesus produz no momento da conversão. Aconteceu comigo e com cada um dos irmãos que passou por esse processo, não de uma transformação religiosa ou de uma escolha capital, absolutamente. Foram coisas que aconteceram de lá para cá e não daqui para lá. Só que nessa escolha, irmãos, Deus não está preocupado com rituais, tudo isso acontece sempre do céu para a terra. Veja que Mateus 13,15 nos fala: pois o coração deste povo se tornou insensível e endurecido, ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, se eles abrissem o coração, se eles entendessem, aprendessem a escutar a minha voz do céu, que fala aos seus corações, eles poderiam ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos e entender com seu coração e converter-se, e eu os curaria. Muitas vezes deixamos de ser curados das nossas enfermidades mais profundas, aquelas mais intrínsecas, aquelas idiosincrasias que muitas vezes nós mesmos não nos compreendemos. E Deus age quando nós, sem questionarmos, abrimos o nosso coração para Deus. O Senhor faz aquilo que te apraz, Senhor. Eu não quero te entender, eu quero apenas te obedecer. Faz, Pai, cura-me, livra-me. Pois os maiores milagres, irmãos, que Jesus fez, Ele fez em secreto, na intimidade, no particular. Conforme João 15,16 nos fala: ei, não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que resolveram virar crentes e agora confiar em mim. Não, 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 absolutamente. Eu vos escolhi desde o ventre das vossas mães. Eu vos escolhi para que vocês andem nessa terra e deem frutos, a fim de que esse fruto, uma vez produzido, ele possa transformar vidas, eles possam transformar pessoas, arrebanhar almas para a minha igreja, para que todos nós possamos juntos morar no céu. Esse é o propósito, de darmos frutos. Por isso que é de lá para cá, não daqui para lá. Tudo que vem daqui para lá é uma tentativa frustrada do homem de se religar a Deus. Mas o que é de lá para cá é a novidade de vida, é o puro evangelho genuíno de Deus, o qual a gente procura, se esforça para que vocês aprendam e o pratiquem, amados e queridos irmãos. Mateus 24, 8, 9 explica que toda essa dureza, toda essa indiferença, aquilo que Deus fala, muitas vezes, até pessoas próximas da família, pessoas que viram o processo de conversão na gente, mas não querem entender. Não. Esse camarada aí não. Esse é o filho da Maria, o filho de José. Eu conheço ele. Como é que esse cara pode falar alguma coisa? E justamente isso que Deus chama a atenção, quando começa esses sinais de dureza, que já vem de gerações acontecendo, e essa é a última, podem ter certeza disso, que vai ver essa dureza de coração que precede o entendimento, a volta de Cristo na terra, meus irmãos. É onde ele fala: todas essas coisas são o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, atormentados e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mas apesar dessa afirmação, o que nos serve de alento, amados irmãos, você também, que como nós do Cordão tem batalhado para levar essa verdade, e as pessoas da tua família continuam com o coração duro. Hebreus 12, versículo 4 é um bálsamo. Na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o ponto de derramar o nosso próprio sangue. Você, amado irmão, que fica reclamando: mas eu faço, e nada acontece. Deus fala inclusive comigo aqui essa noite. Apenas nos decepcionamos, ficamos impotentes, sofremos, nos apiedamos desses queridos, amados irmãos, cuja mente está fechada para conhecer e viver a verdade, que está lá em João 8,32, que fala: conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará, porque Ele que é a verdade, Ele é a própria palavra, Ele é o verbo encarnado. Mas por estarem reféns das suas próprias concupiscências, buscando mestres para si, conforme Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, frequentando templos nababescos, verdadeiras franquias, ou quaisquer igrejinhas que os seduzam a frequentar, sem antes verificar se o tipo de ensino ali praticado está ou não de acordo, em concordância com a soberana palavra de Deus, como no passado os bereanos faziam. Quer aprofundar mais? Dá uma lida depois em Atos capítulo 17, onde o povo de Bereia examinava tudo que Paulo e Silas fazia e não dizia amém para tudo não. Eles procuravam entender para saber se aquilo realmente era a doutrina de Deus ou era a doutrina humana. Jesus admoestou religiosos do templo a reconhecerem que o texto que eles mesmos pregavam falava do mesmo Cristo que eles rejeitavam. E é assim que a gente vive hoje, quando estamos fora de estruturas religiosas,
aonde pregamos essa verdade, muitas vezes somos descredibilizados. É aquele culto na casa do pastor André, na casa do pastor Salvador, aquele culto na pracinha embaixo da árvore, e está desvalorizando que ali pode estar a tua cura, a resposta da tua oração, porque você está focado numa estrutura humana e não na sã doutrina de Deus. João 5,39 fala que os próprios fariseus estudavam cuidadosamente aquelas escrituras, pensando que nelas eles teriam a vida eterna. Há pessoas que pensam que pelo simples fato de ler a Bíblia, a colocam debaixo do braço, oh, aleluia, eu vou carregar esse livro, porque é nesse livro que está a minha salvação. E não sabe o conteúdo do que está ali dentro. Não abre nem para ler, não abre nem para estudar, porque assim eram os fariseus. Eles cuidavam que das escrituras estava a salvação de cada um deles. Mas são as escrituras, essas mesmas, que testemunham a respeito de Jesus. Por isso, a importância de ler o texto para discernir a palavra, irmãos. Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele é útil para a repreensão, é útil para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Que obra é essa? É a obra do amor. Por isso ela não está confinada a um tempo, ela está aberta a toda a humanidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas, ainda que muitas vezes pareça que santo de casa não faça milagre. Mas a partir do momento que essa verdade for pregada e for praticada, nós veremos que mesmo no Antigo Testamento, mesmo na lei de Moisés, aonde em Deuteronômio 30:19, a palavra nos diz que os céus e a terra estão hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso está valendo, porque isso é segundo a mente de Cristo. Isso é segundo o que Jesus apregou no seu Evangelho, para que nós aprendamos a escolher o que é bom, não o que é ruim. E ao escolher o Evangelho nós temos vida, e vida em abundância, meus irmãos. É esse Evangelho que nós do Cordão procuramos praticar, para te ensinar também a passar para outras pessoas. Veja o que o profeta Jeremias fala no capítulo 29, eu me maravilho cada vez que eu ministro esta palavra. Capítulo 29, versículos 13 e 14, só a parte A do versículo 14. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Você que despreza a Escritura, mas afirma ser um santo de casa que não faz milagre, um profeta sem honra entre os seus, e por isso não se posiciona em se submeter à vontade de Deus. Pare de alegar ser incapaz de servi-lo se não tiver uma religião, ou por ter se condicionado a fazer a obra de Deus através de uma assídua frequência a um templo, quando ao invés disso você já poderia estar fazendo a diferença em sua casa, no seu trabalho, na sua escola e até dentro de um templo, sendo carta viva, como o apóstolo Paulo fala. Basta ser igreja, andando em santidade, em obediência a essa palavra que está sendo ministrada aqui essa noite, amando e servindo a Deus, amando Deus no próximo, dando pão a quem tem fome, água a quem tem sede, vestindo aquele que tem frio, acolhendo o estrangeiro, visitando o enfermo. É simples o Evangelho. A religião é que bota pelo em ovo, para que eu e você não consigamos desfrutar isso. Mas a verdade está sendo declarada essa noite. E eu encerro aqui em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Deus que está em secreto. Então, o seu Pai, o seu Deus que está em secreto, o recompensará. Esse é o teu cenáculo, esse é o teu momento de intimidade. Portanto, se eu creio, irmão, que o véu do santuário foi rasgado em duas partes, de cima a baixo, do céu para a terra, ou seja, foi uma obra divina, não foi uma obra humana, eu tenho que crer que para que eu e você tivéssemos acesso livre ao trono, nós fôssemos justificados não por doutrinas e dogmas humanos, conforme Gálatas 3:24 fala que é pela fé que nós somos justificados. Em João capítulo 1, versículos 45 a 49, quando Filipe encontrou seu amigo que estudava com ele as Escrituras, o nobre Nataniel, ele lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou: pode vir alguma coisa de Nazaré? Vem alguma coisa boa de lá? Por que ele falava isso, irmãos? Nazaré era vista
com hostilidade pelos evangelistas, pois seus habitantes não acreditavam em Jesus, como no começo da nossa ministração de hoje. Faziam vistas grossas ao filho da irmã Maria, ao filho do carpinteiro, José. Mas aqui, Natanael, quando é anunciado através de Filipe, que esse do qual Moisés falava no Antigo Testamento estava ali, Natanael foi conhecer Jesus. Ao se deparar com ele, fala: aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. E Natanael disse para ele: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael então respondeu e disse: Rabi, mestre, tu és realmente o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, irmãos, ao fazermos a obra, procuramos fazer com excelência, nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou, conforme está em Gálatas no capítulo 5, verso 1. Nós entendemos que a permanência dentro de um sistema religioso só faz sentido se não houver entendimento a essa liberdade da qual Deus fala, e portanto a necessidade de mediadores humanos entre você e Deus, ou então, se o próprio Deus vos vocacionar a permanecer lá dentro. Mas nessa condição, Deus quer que você pregue a verdade. Você não seja um lobo, mas que você seja um pastor de ovelhas, independente da incredulidade, pois Jesus vai te provar, vai ver o que está no teu coração pastoral e vai provar as ovelhas para testá-las na sua incredulidade, para que nessa caminhada nós possamos verdadeiramente ter um relacionamento com o nosso Criador, entendendo que por mais que nós pastoreemos, por mais que nós nos achemos santos de casa, que muitas vezes não faz milagre, entendendo que essas pessoas próximas a nós, como nós do Cordão, temos desfrutado de muitos milagres, de irmãos muito próximos, até da família, porque creram na palavra, apesar de o adágio dizer que santo de casa não faz milagre. Mas aqui fica essa pergunta: será que realmente santo de casa não faz milagre? Essa foi a reflexão, a palavra que Deus colocou no meu coração, neste dia 27 de abril do ano de 2022, na reunião do Cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Santo Espírito de Deus estejam sendo derramados sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Espírito Santo, eu quero te ouvir. Orienta os meus passos, opera em mim. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, na tua fonte, sacia o meu coração. Só pra teu Espírito me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor.
do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor. É o meu clamor. Espírito Santo. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor. É o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor. É o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor. É o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor. É o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador. Estejam todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Obrigada pela presença de todos.